O cheiro de livros velhos e café coado era o ar que Arthur respirava. Professor de literatura na Universidade Federal do Paraná, aos 40 e poucos anos, ele vivia para as palavras, para as entrelinhas dos grandes clássicos. Seus dias eram preenchidos com aulas, pesquisas e a solidão silenciosa de seu apartamento em Curitiba. Um intelectual por natureza, Arthur era um homem de hábitos, um pouco alheio ao mundo real, e sua última aventura fora um congresso sobre realismo mágico. Foi a necessidade de fugir do burburinho da cidade e uma vaga recomendação de um colega, que o trouxe ao Lago das Conchas. Ele buscava um refúgio para terminar seu livro sobre a obra de Clarice Lispector. E o refúgio veio na forma de uma pousada rústica, mas charmosa, à beira do lago, com o nome convidativo de Recanto das Garças. Isabela, a dona da pousada, era o oposto de Arthur em muitos aspectos. 30 e poucos anos, cabelos castanhos, claros que pareciam sempre bagunçados pelo vento do lago, olhos de um verde vibrante e um sorriso que era tão caloroso quanto o pão recém-saído do forno de sua cozinha. Ela era prática, ligada à terra, resolvia problemas com as próprias mãos e conhecia cada canto do Lago das Conchas como a palma da sua. A vida de Isabela era um turbilhão de reservas, manutenção, conversas com os hóspedes e o cuidado com seu pequeno paraíso. Quando Arthur chegou, Isabela o encontrou na recepção, uma pilha de livros sob o braço, com um ar ligeiramente perdido. Bem-vindo ao Recanto das Garças, professor. Sou Isabela, ela disse, estendendo a mão. O aperto dela era firme, quente. Arthur sentiu um estranho choque. Arthur. Prazer, Isabela. Espero que o local seja propício para a escrita. Ele gesticulou para seus livros. Isabela riu, um som cristalino. Aqui tem inspiração de sobra. Mas se precisar de silêncio, a cabana do fundo é perfeita. Tem uma vista linda do lago. Nos dias que se seguiram, o Recanto das Garças se tornou o palco da vida deles. Arthur se dividia entre seu manuscrito e as longas caminhadas pela orla do lago. Isabela, entre uma tarefa e outra, sempre encontrava tempo para conversar com o hóspede intelectual. As conversas começaram com amenidades, mas rapidamente evoluíram para algo mais profundo. Arthur, surpreso, descobriu que Isabela não era apenas uma prática dona de pousada. Ela era uma leitora voraz. Eles discutiam Machado de Assis à beira do lago, debatiam sobre o existencialismo de Camus, enquanto observavam as garças, e Isabela tinha opiniões afiadas sobre o realismo mágico que faziam Arthur repensar suas próprias teorias. Clarice Lispector. Ela escreve com a alma, não é? Isabela comentou uma noite, enquanto eles tomavam um chá na varanda da pousada, as luzes da cidade de Fazenda Rio Grande, brilhando fracamente do outro lado do lago. Arthur a olhou, fascinado. Poucos entendem a profundidade de Clarice como você, Isabela. Ela sorriu, e o sorriso dela sempre alcançava seus olhos. A vida aqui no lago me ensinou a olhar além da superfície, professor. Assim como a literatura. Arthur sentiu uma conexão que raramente experimentava em suas rodas intelectuais. Com Isabela, as palavras fluíam de uma forma diferente, mais visceral, mais real. Ele se descobriu ansioso pelos momentos em que ela se sentava com ele, para discutir um livro, um conto, a vida. O primeiro sinal de que algo mais profundo estava nascendo entre eles, aconteceu em uma tarde de tempestade. Um vendaval súbito atingiu o Lago das Conchas, derrubando algumas árvores e deixando a pousada sem energia. O caos se instalou, com hóspedes assustados, e a necessidade de lidar com a situação. Isabela estava no meio da confusão, organizando velas, verificando geradores, com uma determinação impressionante. Arthur, inicialmente alheio, sentiu um impulso de ajudar. Ele, o homem dos livros, começou a carregar galhos, a ajudar a prender lonas. Em um momento, enquanto eles tentavam puxar uma árvore caída para longe de uma janela, suas mãos se encontraram na madeira áspera. A eletricidade entre eles foi quase palpável. A chuva caía forte, molhando seus cabelos e roupas. Cuidado, professor! Isabela gritou, a voz rouca pelo esforço. Me chame de Arthur, Isabela. Ele respondeu, a voz igualmente forte. Eles puxaram juntos, os músculos tensos. A árvore finalmente cedeu, e eles caíram, esbarrando um no outro. Arthur sentiu o corpo dela, tenso e forte, contra o seu. O cheiro de chuva, terra molhada, e o perfume natural dela o inebriaram.
Seus rostos estavam próximos. O olhar verde de Isabela encontrou o dele, e por um instante, o mundo exterior, a tempestade, o caos, tudo desapareceu. A mão dele, ainda segurando a madeira, roçou a pele do braço dela. Um arrepio percorreu o corpo de Arthur. Ela ofegou. Respiração irregular. Você está bem? Melhor agora, ele respondeu, a voz rouca. A proximidade forçada fez seu coração disparar. Ele lentamente estendeu a mão e tocou uma mecha de cabelo molhado que caíra sobre o rosto dela, colocando-o atrás da orelha. Seus dedos roçaram sua pele, e a eletricidade entre eles se intensificou. Seus olhos são lindos, Isabela, ele sussurrou, uma confissão que o surpreendeu. Ela sentiu o calor subir pelo pescoço, mesmo com o frio da chuva. Ele se inclinou, e seus lábios encontraram os dela. O beijo foi suave no início, hesitante, um toque leve que explorava a boca dela. Mas rapidamente, a hesitação se desfez, substituída por uma fome que os consumia. Os lábios de Isabela eram macios, surpreendentemente, e o beijo aprofundou-se, carregando o sabor da promessa. As mãos de Arthur subiram para os ombros dela, agarrando-se a sua blusa molhada. Ele podia sentir os músculos tensos sob suas palmas. Ela o puxou para mais perto, o corpo dela contra o dele. Ele sentiu o calor que irradiava dela, o cheiro de suor e algo mais, algo feminino e inebriante. As pernas dele tremeram, e ele teria caído se ela não o estivesse segurando com firmeza. Quando o ar se fez necessário, eles se separaram, ofegantes, os olhos se encontrando. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva forte. Arthur, ela sussurrou, a voz trêmula. Isabela, ele respondeu, a voz embargada. Ele a beijou novamente, desta vez com mais urgência, como se quisesse absorver cada pedaço da boca dela. As mãos de Arthur deslizaram pela cintura dela, puxando-a para que ficassem ainda mais próximos. Isabela sentiu a dureza dele contra ela, e um gemido escapou de seus lábios. Ela sabia que não podia resistir, e nem queria. A partir daquele dia, o Recanto das Garças se tornou não apenas o local de trabalho, mas também o refúgio do amor deles. À noite, depois que os hóspedes estavam acomodados, e a pousada em silêncio, eles se encontravam na pequena cabana de Arthur. A luz suave da lareira criava um ambiente íntimo, aquecendo o ar gelado da montanha. Eles conversavam sobre tudo, sobre a literatura que os unia, sobre os desafios da vida de Isabela como empresária, sobre as nuances da vida acadêmica de Arthur. Ele a ajudava com planilhas e burocracias, e ela o forçava a tirar os olhos dos livros, e a apreciar a beleza selvagem do lago. Eles se curavam mutuamente, um pouco a cada dia, com cada palavra, cada toque. Uma noite, Arthur havia terminado um capítulo importante de seu livro. Ele se sentia leve, em paz, e a presença de Isabela em sua vida havia se tornado essencial. Eles estavam sentados no sofá da cabana, uma manta cobrindo seus corpos. O som da chuva suave contra as janelas era o único som que quebrava o silêncio. Sabe, Arthur, Isabela disse, sua voz baixa. Você me abriu os olhos para muitas coisas. Para a beleza nas palavras, para a profundidade nas histórias. Mas também, para uma outra forma de amar. Arthur a olhou, seus olhos cheios de ternura. Você me ensinou que a vida é muito mais do que livros, Isabela. É sobre sentir, sobre viver, sobre se conectar. Ele se inclinou e a beijou, e desta vez não havia mais hesitação, apenas urgência. O beijo era profundo, faminto, um reflexo da paixão que os dominava. As mãos de Arthur deslizaram para baixo, contornando a cintura dela, puxando-o ainda mais para perto. Isabela arqueou as costas, seus lábios se abrindo para ele, a respiração se tornando irregular. Os dedos dele deslizaram sob a barra de sua camiseta de algodão, subindo lentamente pela sua pele. Um arrepio percorreu o corpo de Isabela. Ela sentiu o calor da mão dele em sua pele, e um gemido escapou de seus lábios. Ela não se importava que estivessem em uma cabana rústica, que o cheiro de madeira e fumaça de lareira ainda estivesse no ar. Naquele momento, só existiam eles dois. A mão dele continuou a subir, explorando a curva de suas costas, até alcançar a barra de seu sutiã. Os dedos dele brincaram com o fecho, e Isabela sentiu um calor se espalhar por todo o seu corpo, concentrando-se entre suas pernas. Ela ofegou, e ele a beijou mais profundamente,
como se quisesse absorver cada som dela. Ele a deitou gentilmente no sofá, sem soltar seus lábios. O corpo dele estava sóbrio dela, e Isabela podia sentir o peso musculoso de seu peito contra o seu. As mãos dela se esticaram e tatearam as costas dele, sentindo os músculos tensos sob a pele. Arthur se afastou um pouco, apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Seus olhos castanhos estavam escuros com desejo, e um sorriso lento e sedutor surgiu em seus lábios. Você é a inspiração que eu não sabia que precisava, Isabela. As palavras dela estavam presas na garganta. Ela apenas conseguiu ofegar, sentindo o pulso vibrar em suas têmporas. Ele então beijou o pescoço dela, seus lábios traçando um caminho de fogo para baixo, parando no colarinho de sua camiseta. Com um movimento suave, ele tirou sua camiseta, revelando seu torso atlético. Os dedos dele roçaram a pele, enviando calafrios por todo o corpo dela. Tão macia, ele sussurrou, antes de beijar a pele exposta. Isabela arqueou as costas, sentindo cada centímetro do corpo dele contra o seu. Os lábios dele continuaram a descer, e logo ela sentiu a boca quente dele em seu seio, por cima do tecido fino do sutiã. Ela gemeu, uma mistura de prazer e desespero. Ele se afastou um pouco, o sorriso ainda em seus lábios, os olhos fixos nos dela. Posso? Isabela assentiu, sem palavras. Ela queria com uma intensidade que a assustava, mas ao mesmo tempo a libertava. Com um movimento rápido, Arthur levantou a camiseta dela e retirou seu sutiã, expondo seus seios. Seus olhos varreram o corpo dela, e um brilho de admiração surgiu neles. Ele então tirou sua própria calça, revelando a ereção tensa que mal cabia em sua roupa íntima. Ele a beijou novamente, suas bocas se unindo em um ritmo frenético. Suas mãos desceram para sua cintura, puxando-a para que ficassem ainda mais próximos. Isabela sentiu a dureza dele contra ela, e um gemido escapou de seus lábios. Ele se posicionou, e com um suspiro de satisfação mútua, ele a penetrou. O encaixe foi perfeito, e Isabela arqueou as costas, seus dedos se enterrando nos cabelos dele. Foi uma explosão de sensações, um alívio e uma paixão que a consumiram. Eles se moveram juntos, em um ritmo antigo e instintivo. O som de seus corpos se chocando, e seus gemidos suaves misturavam-se com o som da chuva lá fora. Naquela pequena cabana, eles criaram seu próprio paraíso, um refúgio de intimidade e desejo. A cabana, que antes era um retiro para a literatura, agora testemunhava um momento de puro prazer e conexão. A cada estocada, a cada suspiro, eles se perdiam mais um no outro, esquecendo-se dos livros, da pousada, dos desafios. As mãos de Isabela se enroscaram nos cabelos dele, puxando-o para mais perto, querendo sentir cada pedaço dele. Ela arranhou suas costas levemente, um sinal de sua própria paixão desenfreada. O clímax veio como uma onda, envolvendo-os em um êxtase avassalador. Eles ofegaram, os corpos tremendo em uníssono, antes de desabarem um sobre o outro, exaustos, mas conectados em um nível que transcendia as palavras. O desafio inesperado à vida no Recanto das Garças se tornou um refúgio para Arthur. Ele terminou seu livro, dedicando-o a Isabela, e, para a surpresa de seus colegas universitários, optou por continuar morando na pousada, dando suas aulas online. A literatura e o lago se fundiram em sua vida, e Isabela era o centro de tudo. Eles formaram um casal improvável, o intelectual e a mulher prática, mas sua conexão era profunda e inegável. Eles planejavam o futuro, imaginando a expansão da pousada, novos livros de Arthur e uma vida juntos, à beira do Lago das Conchas. Mas a vida, como um romance bem escrito, sempre guarda reviravoltas. Um dia, uma notícia abalou a pequena comunidade do Lago das Conchas. A Prefeitura de Fazenda Rio Grande havia aprovado um projeto de construção de um grande complexo hoteleiro de luxo, que descaracterizaria completamente a área, ameaçando a ecologia do lago e o modo de vida dos moradores locais. Isabela, com sua paixão pelo lugar, foi a primeira a se levantar contra o projeto. Ela organizou reuniões, mobilizou os vizinhos, lutou com a burocracia. Arthur, com seu conhecimento em retórica e sua capacidade de argumentação, tornou-se seu principal aliado. Juntos, eles formaram uma força imparável, o professor com sua eloquência, e a dona da pousada com sua paixão genuína. A luta foi árdua e cheia de desafios.
Eles enfrentaram ameaças, pressões políticas e a indiferença de muitos. A imprensa local cobria o caso, e a Batalha do Lago das Conchas contra o projeto hoteleiro se tornou um símbolo da resistência dos pequenos contra os grandes interesses. Em meio a tudo isso, a conexão de Arthur e Isabela se fortaleceu ainda mais. As noites eram preenchidas com discussões estratégicas, com a pesquisa de leis e regulamentações, e com o apoio mútuo que mantinha a esperança viva. Eles se encontravam exaustos, mas a cada beijo roubado, a cada abraço apertado, eles reafirmavam seu compromisso um com o outro e com o lugar que amavam. As cenas picantes, antes um refúgio de puro prazer, agora também eram um escape do estresse, um lembrete da paixão que os impulsionava. Em alguns dias, o calor do desejo era a única coisa que os aquecia em meio à frieza da luta. Em outros, era a ternura dos toques que lhes dava força para continuar. A tensão entre o amor deles e a batalha pelo lago era constante. Havia o medo de perder o lago, mas também o medo de perder um ao outro, em meio à exaustão e à pressão. Após meses de luta incansável, a decisão final veio. O projeto do complexo hoteleiro foi aprovado. Apesar de todos os seus esforços, das manifestações, dos argumentos, a burocracia e o poder do dinheiro prevaleceram. A notícia atingiu a comunidade como um golpe. Isabela, que havia lutado com tanta paixão, sentiu-se derrotada. Arthur, o homem das palavras, viu-se sem palavras, impotente diante da realidade. A tristeza pairava sobre o recanto das garças, e o cheiro doce dos bolos da pousada parecia ter perdido seu sabor. Arthur e Isabela se abraçaram naquela noite, em silêncio. As lágrimas de Isabela molhavam o ombro dele. O lago, que um dia foi o símbolo de seu amor, agora parecia o palco de uma derrota. O adeus doce e o recomeço amargou. A construção do complexo hoteleiro começou poucas semanas depois. O barulho das máquinas, a poeira, a destruição da paisagem natural. O recanto das garças, antes um oásis de tranquilidade, estava cercado pela invasão do progresso. Os hóspedes pararam de vir. A pousada, o sonho de Isabela, começou a murchar. A tristeza se instalou entre Arthur e Isabela. A paixão não se apagou, mas a alegria que os unia foi substituída por um cansaço profundo. Eles viam o lago, seu lar, seu santuário, sendo desfigurado. E com ele, seus próprios sonhos. As discussões sobre literatura, antes tão vívidas, se tornaram esparsas e melancólicas. As noites, antes cheias de risadas e intimidade, agora eram mais silenciosas, preenchidas pelo som distante das máquinas e pela sombra da inevitabilidade. Um dia, Arthur a encontrou sentada na beira do lago, olhando para o horizonte, os olhos vazios. Ele se ajoelhou ao lado dela. Isabela, ele disse, a voz embargada. Não aguento mais ver você sofrer assim. Ela virou-se para ele, e seus olhos verdes, antes tão cheios de vida, estavam opacos. Não há mais nada aqui para nós, Arthur. O lago, a pousada, tudo está mudando, e não para o melhor. A dolorosa verdade se impôs. O paraíso deles estava sendo destruído. Arthur, o professor que havia encontrado o amor e a vida real, à margem do lago, se viu diante de uma escolha. Ele havia abandonado sua vida na cidade por Isabela e por aquele lugar. Mas agora, o lugar estava sendo destruído. Dias depois, Isabela anunciou sua decisão. Ela venderia a pousada. Não por querer, mas por não haver mais sentido em mantê-la. O complexo hoteleiro engoliria tudo, e ela não queria ver o que sobraria de seu sonho. A notícia foi um golpe final. Arthur entendeu. Ele a amava o suficiente para entender. Mas a ideia de deixar o lago, de deixar aquele lugar que havia se tornado seu lar, o dilacerava. Eu vou com você, Isabela, ele prometeu, o coração apertado. Ela o olhou com tristeza. Para onde, Arthur? Para qual recomeço? A vida aqui se tornou muito pesada. E eu preciso de um tempo, de um espaço, para encontrar o meu lugar de novo. Foi um adeus doloroso. Não houve raiva, nem acusações, apenas a resignação diante de uma derrota que era maior do que eles. Arthur voltou para Curitiba, para a sua vida de livros e aulas, mas o cheiro do lago e o sorriso de Isabela o assombravam. A pousada foi vendida, e o recanto das garças se tornou mais uma vítima do progresso. Anos se passaram. Arthur continuou escrevendo, mas seus livros tinham uma melancolia que antes não existia.
Ele nunca mais voltou ao Lago das Conchas. As lembranças daquele lugar, do amor que ele encontrou, eram doces, mas a derrota, a perda do paraíso deles, era uma ferida que nunca cicatrizou completamente. O romance à margem do Lago das Conchas não teve um final feliz no sentido tradicional. Teve o sabor agridoce de um amor profundo que floresceu em um lugar que se desfez, e que, no fim, foi obrigado a ceder ao inevitável. Arthur e Isabela se amaram intensamente, mas o cenário de seu amor, o próprio palco de sua felicidade, foi destruído, levando consigo a esperança de um futuro juntos. Eles eram as garças, forçadas a voar para longe de seu recanto.